Fala, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos. Antes de começar esse vídeo, meus irmãos, eu já quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Eu quero pedir que vocês curtam, que vocês compartilhem, pois esse canal ele não é para mim, ele não é para o homem, mas esse canal é para que a palavra do Senhor ela seja pregada e que através de um jovem muitos possam ver que o Senhor Jesus ele faz grandes coisas, ele alcança vidas. Então nessa tarde, meu amado, eu quero pedir para você em nome do Senhor Jesus, nos ajude, compartilhe, curta, em nome do Senhor Jesus, pois essa palavra ela pode tocar com você, ela pode tocar no seu irmão do lado. Então em nome do Senhor Jesus, que você possa nos ajudar a levar a palavra de Deus, a espalhar o ID do Senhor Jesus. É o que eu vim te pedir nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra abençoada para vocês, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar, eu já quero orar para que essa tarde ela seja abençoada, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e abençoe essa palavra, que ela possa estar gravada na tábua do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, Espírito Santo de Deus, eu te glorifico, ó Deus, porque Tu és fiel. Eu te glorifico porque o Senhor foi, é e sempre será o Deus da minha vida, o Deus dos meus antepassados, o Deus dos meus pais. Porque, Senhor, o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou do lamaçal. O Senhor me chamou para ser pescadores de alma. Então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, já te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, ó Pai, por esta palavra, por este vídeo que está sendo gravado e pelas vidas que estão assistindo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha bradar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse vídeo, nessa palavra, vem usar esse teu servo, pois eu de mim não tenho nada para oferecer a ninguém. Eu sou pó, eu sou terra, eu sou cinza, mas o Senhor é o Deus, Pai, que pega, Senhor, o caído, pega o cansado, pega o desanimado, o Senhor levanta, o exalta. Então, Pai, abençoa desde já a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo e que vai ouvir da Tua palavra. É o que eu te peço, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu venho trazer uma palavra para vocês, e essa palavra ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a Tua palavra lançarei a rede. Aleluia, glória a Deus por isso. Apenas esses versículos. Deus é fiel, amado. Essa palavra ela vai nos dizer, amado, Jesus, ele estando ali no lago de Genezaré, Jesus descendo ali para o lago de Genezaré, uma grande multidão seguia Jesus, grande número de pessoas seguia Jesus, para ouvir o que Jesus ensinava, para ouvir o que Jesus pregava, pois Jesus em todos os seus sermões era sábio, ele tinha uma sabedoria que ninguém na terra poderia ter, e todos ali o seguiam para ouvir essas palavras. Então Jesus descendo ali para o lago de Genezaré, ele vê 2 barcos, meu amado. Um barco era de Simão. E aí Jesus ele chega, Simão juntamente ali com os seus trabalhadores, com os seus amigos, eles estavam lavando as redes, porque eles tinham acabado de vir de uma madrugada pescando, mas nada pegaram. E aí Jesus, já sabendo disso tudo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele chega para Simão e fala: deixa eu pregar no seu barco.
Simão, ele pede que Simão afaste um pouco o barco. Aquela multidão senta ali na areia da praia, e Jesus senta no barco e vai começar a ensinar, vai começar a pregar. E aí Jesus ensina. Depois de Jesus ensinar, ele olha para Simão e fala assim: olha, vai até o mar alto e lança suas redes, que você vai pegar muitos peixes. Acredito eu que Simão fala assim: esse cara tá doido, esse homem tá maluco, porque eu pesquei a madrugada toda, eu sou profissional, eu não sou um pescador qualquer. Simão era um pescador profissional, era isso que ele fazia há muitos anos. Ele já vem de uma linhagem que eram pescadores. Acredito eu que seus pais eram, acredito eu que todos os seus descendentes também eram. Então Simão, ele sabia o horário certo, ele sabia, aleluia, glória a Deus, o clima certo para pescar, o momento certo. Mas aí Simão olha para Jesus, vendo o que ele acabou de ensinar com tanta sabedoria, com tanta fé, com tanta confiança, com tanta autoridade, tanto poder sobre o reino dos céus, aleluia. Simão fala: mestre, havendo pescar a noite toda, havendo trabalhado a noite toda, não peguei nada, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra, aleluia, glória a Deus, eu vou. E aí Simão, ele sai, ele vai ali com seus amigos, com seus trabalhadores, eles vão para o mar alto, e aí sobre a palavra de Jesus ele lança a rede. Aleluia, glória a Deus, amado. E é aí que o milagre acontece. Porque quando eu e você tentamos com a nossa força, com a nossa sabedoria, aleluia, com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, com o nosso discernimento, nós não conseguimos, amado. Nós damos de cara com a parede, a porta ela se fecha para nós. Muitas das vezes nós não conseguimos, nós tentamos fazer tudo com a nossa força, com a nossa capacidade, mas nós não conseguimos. Assim como Simão Pedro, ele estava ali numa dificuldade, ele estava ali num momento de aflição, porque ele tinha que pescar para vender os peixes, para alimentar a sua casa, a sua família, para, aleluia, se manter, pagar ali as suas dívidas. E aí eles vindo de uma madrugada, eles não conseguiram nada. E aí um homem chamado Jesus fala para ele: olha, vai e lança as redes agora. E não era uma hora, meu amado, que era para pescar, uma hora boa. Acredito eu que era de manhã, porque eles tinham acabado de voltar a noite toda, a madrugada toda pescando. Então de manhã, meu amado. E aí Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia. Eles foram para o mar alto. E aí Pedro lança as redes. Simão, aleluia, glória a Deus por isso. Não vamos entrar nessa parte. E aí Simão joga as redes. E aí quando ele olha, meu amado, ele pesca muitos peixes. Sobre a palavra do Senhor Jesus, ele pega uma quantidade de peixes, e a palavra fala que enche o barco dele, e ainda ele chama os barcos vizinhos, os barcos que estão passando, para ajudar a pegar a quantidade de peixe. Então aleluia, glória a Deus, amado. O Senhor Jesus, sobre a palavra dele, amado, quando nós formos, não na nossa capacidade, não no nosso entendimento, não na nossa sabedoria, não confiando na nossa força, mas se confiando na palavra do Senhor Jesus, quando o nosso milagre acontecer, ele vai vir, amado, e ele não vai só nos abençoar, mas ele vai abençoar a nossa casa, ele vai abençoar a nossa família, aleluia. Ele vai, amado, em nome do Senhor Jesus, abençoar os nossos vizinhos, e todos poderão ver que o Senhor Jesus é aquele que sobre a palavra dele nós possamos ter um milagre, nós possamos ter, aleluia, a autoridade, a sabedoria, a fé, a vida. Nós podemos ser salvos. Então, amado, o que aconteceu aqui foi um milagre. Pedro podia muito bem ter recusado. Pedro podia ter muito bem falado assim: não, Senhor, eu pesquei a madrugada toda, eu não vou não, eu estou cansado, eu não vou pegar nada essa hora. Aleluia, olhando com os nossos olhos carnais. Era isso que Pedro devia fazer. Ou bem pensando Simão, era isso que ele deveria fazer. Mas é bem verdade que quando o Senhor ele dá a palavra, quando o Senhor ele fala, nós temos que nos calar, nós temos que abaixar a nossa cabeça e, aleluia, obedecer o que o Senhor está mandando.
Então, para o milagre acontecer, Pedro ele teve que se diminuir para que a palavra do Senhor crescesse. Ele teve que confiar, ele teve que esperar em Deus, pois no meio daquela situação, ele tendo que alimentar a sua família, a sua casa, ele não havia outra saída para ele. Ele podia tentar madrugada após madrugada, mas ele sabia que ele não ia conseguir. Mas sobre a palavra do Senhor Jesus, quando você confia, quando você espera na palavra de Deus, naquilo que ele te prometeu, naquilo alabashuri me comandara canta, que ele te disse, meu amado, somente confia, lança suas redes sobre a palavra do Senhor Jesus, sobre a promessa que ele te deu, pois ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu para mim e para você. E sobre a palavra dele, eu e você vamos ter resultados, vamos ter milagres, aleluia, vamos ter a conquista, a vitória. Deus ele é fiel, amado. Então em nome do Senhor Jesus, se o Senhor está falando para você, aleluia, glória a Deus, lançar as suas redes, ir para onde ele está te mandando, falar, abrir a tua boca sobre a palavra, evangelizar, aleluia, não se cale, pois é sobre a palavra dele que nós vamos ter o resultado para a nossa vida. Porque aleluia, quando nós estamos fazendo obra de Deus, quando nós estamos nos renunciando para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, aleluia, ele cuida de nós, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele nos sustenta, ele nos livra, ele livra a nossa casa, a nossa família, ele nos livra do dia mau, aleluia, ele segura em nossas mãos. E a palavra diz, meu irmão, lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então o que o Senhor Jesus está falando, enquanto você estiver fazendo aquilo que eu estou mandando, enquanto você estiver no centro do meu querer, da minha vontade, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido de tudo. Não se preocupa, se preocupa em fazer o que eu estou mandando, se preocupa, aleluia, em ganhar almas, se preocupa em levar a palavra, se preocupa em estar em santidade comigo, se preocupa, aleluia, de fazer o trabalhar, porque eu te chamo não para ser pescador de peixe, mas sim, aleluia, para ser pescador de homens, de almas, aleluia. E assim como ele chamou Pedro, ele falou, Pedro, hoje você vai com a minha palavra para pescar peixes, mas vai chegar uma hora que a minha palavra vai ser para que você vai ganhar almas para o meu reino, almas para o meu evangelho, aleluia. E o Senhor está falando para mim e para você nessa tarde, que ele te chamou não para pescar peixes, não para pegar coisas pequenas, mas sim para ganharmos almas para o reino, para juntarmos tesouros nos céus. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, é o que o Senhor diz para mim e para você, sobre a palavra dele. Nós vamos, amados, ter a vitória, ter o milagre na palma das nossas mãos, porque é o que o Senhor diz para mim e para você, sobre a palavra dele. Nós devemos esperar, confiar, porque ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. O Senhor ele é fiel, amado. Então é essa palavra nessa tarde que eu tenho para você, meu amado, em nome do Senhor Jesus, porque Pedro ele confiou em Jesus. E Pedro ali vendo o que aconteceu, a palavra diz aqui no versículo 11, que diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, amado. Quando as pessoas verem o que o Senhor fez na sua vida, quando as pessoas ouvirem o teu testemunho, quando as pessoas verem que o Senhor Jesus ele é contigo, o que ele faz na tua vida, os livramentos, as vitórias, as guerras, elas também vão querer deixar tudo para seguir esse Deus. Então você é testemunho de Deus nessa terra, você é boca de Deus nessa terra. Aleluia. Eu estou trazendo essa palavra não porque eu quero, não porque é para me comprazer, não porque é da minha vontade, mas é porque ele manda. E quando ele manda, a gente tem que abaixar, obedecer, se humilhar. Então eu estou aqui não para que eu, irmão Guilherme, seja exaltado, glorificado, ou que o poder, ou que a honra seja minha, mas para que a palavra do Senhor Jesus possa alcançar as vidas que ainda não conhecem, que ainda não sabem que esse Deus nos ama, morreu por nós, que ele é fiel para no alabastro
suirico mandara canta. Aleluia, amado, em nome do Senhor Jesus, Ele é fiel para nos dar a vida, para nos dar o melhor dessa terra, para nos tirar do lamaçal, para nos tirar das aflições, das angústias, e nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, amado, em nome do Senhor Jesus, nele nós descansamos, nele nós temos, aleluia, a paciência, nele nós temos a esperança, nele nós temos a confiança de que tudo dá certo, de que tem algo maior para mim, para você, porque Ele tem, porque Ele promete para mim e para você que grandes coisas Ele tem nas nossas vidas, Ele tem na nossa casa, na nossa família, porque Ele vai salvar eu, você, a sua casa, a sua família, todos que estão ao seu redor. Mas nós temos que fazer igual Simão Pedro, obedecer, confiar, esperar, em nome do Senhor Jesus, largar tudo, não colocar nossa vida em prioridade, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, não, nós temos que colocar a prioridade no Senhor, no reino dos céus, na palavra que salva, na palavra que dá vida. Então, em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos chama para ser pescadores de almas, de homens, para evangelizar, porque nós somos evangelizadores, ministros de Deus nessa terra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele fala: ide pregai o evangelho a toda criatura. Então eu e você temos esse direito, temos essa obra, temos esse a fazer para cumprir, que é levar a palavra a todos aqueles que não conhecem, todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados, oprimidos. É o nosso dever levar aqui Jesus existe, levar essa palavra, porque Ele é fiel, assim como Ele teve graça sobre a minha e a tua vida, misericórdia, nos salvou, nos trouxe para ser transformados, remidos e lavados no sangue dEle. Aleluia, nós também temos que levar essa palavra àqueles que precisam. Então que essa palavra ela possa ficar gravada na tábua do teu coração, meu amado. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um sábado, uma ótima tarde, uma noite de vitória, de conquista. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus, renove o teu coração, renove a tua fé. E aleluia, e que os propósitos de Deus, eles possam se cumprir. E que eu e você possamos esperar na palavra, confiar. Mas a oração, ela não só depende de oração, não só depende de ter fé, mas ela tem que ter ação. Então vamos ter ação, vamos ter atitude, vamos abrir a nossa boca, vamos pregar o ID, o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amado, então em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir mais uma coisa: não se esqueça de se inscrever no canal, de nos ajudar, de curtir, de compartilhar. Se você está recebendo esse vídeo por WhatsApp ou por Facebook, e o nosso canal está lá no YouTube, e o canal se chama Pregando a Salvação de Cristo, então em nome do Senhor Jesus, nos ajude, porque eu quero que jovens, eu quero que homens e mulheres recebam essa palavra e possam ser tocados no íntimo, no secreto, no oculto, porque tem pessoas passando por tempestades, por vendavais, por furacões nesse momento, e precisam receber dessa palavra, precisam receber da palavra do Senhor Jesus. Então em nome do Senhor, vamos ajudar o Evangelho, vamos, aleluia, ser ministros de Deus, em nome do Senhor Jesus, confiando no Senhor, porque é isso que Ele nos chamou para fazer, para levar a obra, para levar a palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, e tenha uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.